Olá, estamos começando aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú, mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Seja bem-vindo. E no programa de hoje eu recebo um dos criadores, ele que também é um dos membros fundadores do movimento intitulado O Sul é o Meu País, Celso Deutscher, vem ao programa para falar sobre esse assunto que está gerando muita especulação e polêmica em todo o território brasileiro. Eu e o nosso entrevistado Celso Deutscher retornamos rapidinho, até já. Muito bem, a partir de agora você, telespectador de Balneário Camboriú e aqui da região da Anfra, tem um compromisso marcado comigo e com o meu entrevistado nessa próxima meia hora aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú. Como eu disse na abertura do programa, comigo nessa noite, ele que é escritor, jornalista, professor, atual organizador e membro cofundador do movimento intitulado O Sul é o Meu País. Você certamente já ouviu falar desse tema, né? De desmembrar os estados da região sul, ou seja, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, do restante do Brasil. Mas até que ponto isso é legal ou ilegal? E com vocês a palavra de quem entende sobre esse assunto, que está fazendo aí uma romaria, né, pela região sul do Brasil, juntamente com uma extensa e valorosa equipe, Celso Deutscher, que veio de Brusque e atendeu o nosso pedido e está aqui hoje para esclarecer sobre esse assunto. É um prazer te receber, Celso, tudo bem? Prazer é meu, né? Já estive inclusive aqui na Câmara de Vereadores de Itajaí, né? Nós promovemos já 2 palestras aqui na Câmara sobre o tema, né? É claro, Câmara Vizinha de Itajaí, né? Câmara Vizinha de Itajaí, aqui na também. Câmara de Balneário Camboriú, né? 2 vezes. E tentando exatamente trazer para a população a discussão do tema, né? Existe muito preconceito quanto a discutir o tema, e eu acho que o nosso negócio é discutir. O movimento O Sul é Meu País, ele foi criado em 9 de abril de 1992, com esse objetivo. 92. Discutir esse assunto com a população, porque é um assunto que está no nosso meio, não adianta você fugir dele. Qual é o negócio? É você discutir para ver quais são os caminhos, né, que nós podemos apontar para também chamar a atenção do Estado brasileiro de que a situação nacional e a forma como esses 3 estados vêm sendo tratados a nível de federação, né, ela tem que mudar. Por quê? Porque da forma que ela está, ela é altamente desproporcional para nós, para a região sul. Nós estamos empobrecendo a olhos vistos. Nós passamos aqui em Balneário Camboriú mesmo. Por mais que a cidade esteja cada vez mais bonita, limpinha, né? Como antigamente a gente chegava, dava até dó, mas hoje já está uma cidade um pouco diferente. Isso não é de uma administração para outra, são várias administrações que a coisa está andando. Mas você vê ainda o cinturão de pobreza crescer muito, né? Por quê? Porque o nosso povo está ficando sem emprego, está ficando sem uma série de direitos até constitucionais que deveria ter, porque o Estado continua explorando demais a região sul, levando muito dinheiro lá para cima e devolvendo muito pouco. Sim. Bom, fundado em 1992, então, portanto, aí já é uma bodas de prata, né? São 25 anos de existência. Muitas pessoas no dia a dia, seu Celso, estão se identificando com essa proposta? Claro. O movimento tem crescido e começou a aparecer na mídia exatamente por esse motivo. Nós, ao longo desses 25 anos, nós fomos organizando a nossa população, a ponto de, por exemplo, aqui em Balneário Camboriú, né, nós temos o nosso compatriota o Mauro Costa, que é o nosso presidente local, e toda uma equipe com ele aí, né, a nível local, né, a Ariane e tantos outros membros da comissão municipal. Assim, nós temos hoje em quase 960 municípios do Sul. Nós queremos chegar aos 1.100. O Brasil todo tem 5.280, né? Mas no sul do Brasil, 1.191, né? Nós queremos chegar nos 1.191, quer dizer, em todos os municípios nós queremos ter um núcleo de discussão dessa proposta, dessa ideia. Mas veja, o movimento O Sul é Meu País, ele é um instrumento legal, porque ele é registrado conforme a lei, está tudo direitinho, está todo legalizado, para que as pessoas possam sentar com tranquilidade dentro de uma Câmara de Vereadores, por exemplo, e discutir esse tema. Mas pode-se dizer que é um movimento separatista? Em tese, o movimento O Sul é Meu País não é um movimento separatista, ele é um movimento que luta pelo direito das pessoas de discutirem esta ideia, a ideia separatista. Eu pergunto isso, seu Celso, porque até me lembro de alguns anos atrás, em que, agora, se eu me falha, o telespectador me perdoe a memória, de forma geral,
Eu lembro quando queriam fundar o estado de Iguaçu, era isso? Queriam desmembrar a região sul ou inserir mais um estado no território brasileiro? Eu não lembro. Veja, isso Estado de Iguaçu, é isso? Existem dois tipos de autodeterminação. Quando nós trabalhamos na questão do direito de autodeterminação. Primeiro, a autodeterminação interna, ou seja, intra-Brasil. Intra-Brasil, por exemplo, é quando nascem municípios, né? Como nasceu, por exemplo, Camboriú, de Balneário Camboriú, né? Como nasceu agora a Pescaria Brava de Laguna e como nasceu tantos outros. Quer dizer, isso são movimentos de independência, de secessão, são separatismos internos. Como teve o caso do Iguaçu. O Iguaçu queria, né, formar um outro estado no sul do Brasil. O caso da campanha do Rio Grande do Sul, não sei se tu lembra também, uma campanha forte lá, que queria fundar o estado da campanha. São exemplos de separatismo interno, extremamente profícuos, né? O problema é que no separatismo interno nós temos ali quem, como atores, as oligarquias, que elas querem se adonar do poder central de cada estado que vai ser criado, e aí você cria toda uma estrutura, enfia ali milhares e milhares de funcionários públicos que são, entre aspas, os puxa-saco daquela turma que está entrando, e nessas autodeterminações internas você tem que ter o cuidado de olhar direitinho. Por exemplo, São Paulo do Sul, que quer ser criado agora. O Nordeste quer criar 12 estados. Cada estado desse vai botar, no mínimo, 8 deputados federais e 2 senadores. Quer dizer, tem que olhar criticamente para isso, se isso é viável, né? Por exemplo, adianta dividir agora Balneário Camboriú em mais 4 municípios. Você vai ter que criar uma estrutura de prefeito, de vereadores, de toda uma estrutura nova, porque o sistema ele não vai ser revisto. Agora, qual é a proposta que o movimento tem? É a proposta de autodeterminação não interna, mas externa. Significa dizer o quê? Nós lutamos pelo nascimento de novos países. Por exemplo, da Escócia, da Catalunha, do País Basco, do Quebec, né, do Sudão do Sul, e na África hoje tem centenas de movimentos lá, e de tantos outros mundo afora, são exemplos de autodeterminação externa. Este sim, veja, ao mesmo tempo que o Estado do Iguaçu, que tu citou muito bem, ele é tutelado pelo direito interno, a Constituição Federal é que tutela ele. Os de autodeterminação externa são as constituições que estão acima da Constituição Federal, do nosso ponto de vista. Sim. Há quem diga o contrário, né? Tem uma corrente do direito que diz que não existe nada além da Constituição Federal. Poxa, mas se não tem, então como é que, por exemplo, o direito à vida que você tem é um direito universal? Como é que ninguém está escrito lá nas constituições federais que você, na tua certidão de nascimento, você tem direito a morrer? Não, está escrito lá que você tem direito a viver. Significa dizer o quê? Que as constituições federais ou nacionais, elas estão no estágio abaixo de uma constituição internacional. Ou seja, a Carta de Direitos Humanos, todas essas documentos históricos que o Brasil é signatário, né, pactos, etc, etc. Voltando ao Movimento Sul, Meu País, vocês têm ideia de mais ou menos quantas pessoas são favoráveis dessa separação? Isso é uma coisa bastante interessante, veja, até hoje, e é esse o motivo que nos leva agora, dia 1º de outubro, a fazer a nossa primeira consulta popular de longo alcance, porque até hoje nós temos pesquisas de opinião. Essas pesquisas foram feitas na década de 90 pelo Ibope, pelo Bonilha, pelo Vox Populi, por institutos de pesquisas nacionais, e elas nos dizem que cerca de 73% da população do Sul apoia a proposta de secessão. No entanto, ao longo do tempo, nós já chegamos, por exemplo, o Ibope veio aqui, fez uma pesquisa onde quase 60% apoiava, nós fizemos uma pesquisa que só 40% apoiava. Por quê? Porque a metodologia que eles usam é uma metodologia diferente da nossa. No nosso caso, nós temos pesquisa de 2014, que é a última, que nos diz que 18 milhões de sulistas nos apoiam. Mas são pesquisas, são perfeitamente questionáveis, né? Você pode chegar e dizer, olha, seu Celso, senhor, desculpa, essa pesquisa aí foi feita pelo GESUL, que é ligado ao Sul é Meu País, isso daí não tem validade legal nenhuma. Eu vou fazer uma outra pesquisa. E por isso é que nós decidimos, não, nós queremos dar uma comprovação robusta, não só para nós, mas para o Estado brasileiro, de que esse sentimento ele é comum e de que ele tem que fazer alguma coisa a respeito.
Muito bem explicado. A gente retorna instantes para falar mais sobre esse movimento intitulado O Sul é o Meu País. Com ele, um dos membros fundadores do movimento, Celso Deutscher. Até já. Empresas aéreas, operadoras de aeroportos e o Comando da Aeronáutica acabam de realizar um acordo histórico com o Ministério da Saúde, que permite o transporte aéreo gratuito de órgãos, tecidos e equipes. Uma iniciativa que vai agilizar os transplantes em todo o Brasil e transformar vidas. É a grande doação do setor aéreo brasileiro. De volta com o programa Câmara Cidadã, recebendo hoje Celso Deutscher, jornalista, professor, escritor e um dos membros fundadores do movimento intitulado O Sul é o Meu País. Hoje aqui, nosso entrevistado, organizador, falando aí sobre a intenção, de fato, deste movimento. Bom, nesse bloco, seu Celso, vamos falar sobre as novas propostas levantadas por este movimento para criar, de fato, então, um novo país. A princípio, vocês gostariam que fosse realizado um plebiscito no dia 1º de outubro, dia das eleições, será no domingo, dia 2 de outubro, portanto, dia 1º de outubro, num sábado. E até gerou um desconforto aí, né? Dia das eleições municipais. Mas isso não poderá ser feito. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, a situação já está controlada, foi revertida? Bom, houve impedimento aí, né? Não, o tribunal não proibiu, tá? Até porque ele não foi acionado para ele dar opinião formal. O que houve foi uma opinião formal do presidente do TRE de Santa Catarina, a qual nós respeitamos, porque, primeiro, nós queremos estar dentro da lei, nós sempre estivemos dentro da lei, não vai ser nesse momento que nós vamos ficar fora. Nós queremos continuar cumprindo a legislação brasileira, principalmente naqueles itens que nos dizem que nós temos o direito constitucional de expressar a nossa opinião. Então, veja, o tribunal ele não proibiu, mas ele deu alguns indicativos para nós. E esses indicativos eles foram acolhidos, na sua maioria, um deles não. Indicativos como os quais? Por exemplo, ele proibiu a gente, proibiu entre aspas, porque ele não tinha poder para isso, né? Ele solicitou que a gente, aliás, nem solicitou, ele sugeriu, essa é a palavra correta que está lá. Ele sugeriu que fosse trocado o nome de plebiscito, porque plebiscito ligaria diretamente a palavras constitucionais. O que nós concordamos, não tem nenhum problema e por isso nós já trocamos. Sim. Trocamos para plebissul, que é uma palavra nova, inventada por nós e cujo nome é o nome do nosso site oficial. Plebissul. Plebissul. Segunda questão que ele solicitou, o dia da eleição. Nós queríamos fazer no dia da eleição exatamente porque nesse dia a população está mobilizada com a ideia própria para votar. Essa foi a nossa intenção, nunca foi afrontar os poderes constituídos, etc. Até porque o movimento não tem bandeira política, né? Exatamente. Agora, o tribunal achou por bem que nesse dia não seria bom, poderia causar algum tumulto lá perto das urnas, porque nós ficaríamos, ficaríamos a 100 metros das urnas, como preceitua a lei. E nós achamos que isso também é razoável, não tem nenhum problema nisso. A terceira sugestão do tribunal foi de que nós não fizéssemos, baseado na ideia de que o Brasil é indivisível, etc, 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 etc. Bom, nós discordamos, e é uma discordância fraternal, uma discordância democrática com o tribunal, e discordamos também de que nós estejamos afrontando a Constituição Federal no seu artigo, na cláusula pétrea que diz respeito à questão federal. Por quê? Porque nós não pegamos em arma, nós não trancamos rua, nós não fizemos greve, nós não fizemos nada disso. A maneira que nós temos de protestar contra o Estado centralizado como ele está, contra essa mendicância que os municípios têm que fazer lá em cima, em Brasília, quando o dinheiro devia ter ficado aqui, é dizendo para o Estado brasileiro, escuta aqui, você quer continuar fazendo isso? Nós do Sul discordamos. E discordamos o seguinte, se você continuar fazendo isso, nós vamos lutar para separar, porque o nosso povo, ele quer a separação. Sim. Está ali, dentro à vontade. Agora, tudo de forma pacífica, de forma democrática, de forma plebiscitária. Isso aí, para o pessoal que lida no direito, eu sugiro que vá lá e consulte as decisões do Supremo Tribunal Federal, está lá claro. Em 1993, por exemplo, um dos processos que teve lá,
o juiz Almada, aqui do Paraná, um juiz federal, né? Ele foi claro na decisão dele, ele acabou com todos os processos contra o movimento exatamente porque ele disse o seguinte, olha aqui, ó, esses cidadãos, por mais que eu como juiz, ache que eles são maus brasileiros por querer se separar do Brasil, por mais que nós achamos que eles sejam, que nós sejamos contra... Muitos interpretaram como até uma prática de racismo, discriminação, xenofobia. Aquelas besteiras de quem não tem argumento, né? De que o Sul é que movimenta o restante do Brasil, de que aqui é colonizado por europeus. Que não é, né? Eu quero entrar nesse mérito depois, se me permitires. Mas veja, para terminar a questão da decisão, o que o juiz federal disse? Que, por mais que ele discordasse daquilo que nós pensamos, do que a instituição pensa, ele teria que dar a própria vida dele, como disse o Voltaire, o filósofo, para defender o direito que nós temos de expressar a nossa ideia. Ou seja, não adianta de nada um ser humano ter o direito de pensar só e ele guardar tudo isso dentro da cabeça dele. Ele tem que ter o direito de expressar isso. E também está lá garantido na Constituição Federal o direito dele se associar com quem pensa igual para poder falar da sua proposta. Então, isso para nós derruba qualquer outro preceito constitucional, porque o direito a livre pensamento, ele não é um direito da Constituição Federal, ele é um direito universal. Bom, para encerrarmos esse bloco, rapidamente eu queria que o senhor comentasse, feita então a intromissão do TRE, já tem então uma data estipulada para o dia 1º de outubro, um sábado, porque dia 2 de outubro acontecem as eleições municipais, a população brasileira vai às urnas votar nos seus candidatos, mas voltando ao dia 1º, onde foi o dia escolhido e sugerido, em caso de ser realizada uma pesquisa, quem será responsável por essas pesquisas, como deverão ocorrer, em quais cidades vão ser realizadas, em toda a região sul, nos 3 estados? A nossa proposta é essa. Hoje nós estamos em 960 municípios, mais ou menos, não tenho bem o número exato hoje, mas veja, nós queremos chegar lá no dia 1º de outubro nos 1191. Se não der, tudo bem, mas nós vamos fazer neles, nesses que nós estamos. E lá, das 8 da manhã às 8 da noite, nós vamos ter na rua, urnas espalhadas na rua para as pessoas passarem e darem a sua opinião. Dá quem quer. Não vai ser obrigado ninguém a dar opinião. A pessoa vai lá e vai votar no seguinte. Nós vamos perguntar a ela, você concorda que em formar um país entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Resposta, sim ou não. Ponto. Nada demais. Aquele resultado ali, às 8 da noite, nós vamos abrir a urna no meio do público. As pessoas vão ver ali, está aqui a urna. Com auditores. E o dia inteiro nós teremos auditores internos e externos, né, que nós vamos convidar, inclusive o pessoal da imprensa, nós vamos convidar para estar presente durante todo o dia, fiscalizando, para ver se não tem nada errado. E, às 8 da noite, nós vamos abrir e dar o resultado. Qual é o resultado? O resultado do que as pessoas disseram na urna, são favoráveis ou contra. Veja, nós estamos correndo o risco de chegar lá na urna e as pessoas disserem não. É isso que é democracia, as pessoas têm que ir lá e dizer sim ou não, vai quem quer. Né? Veja que lindo seria se nós pudéssemos chegar lá e o judiciário dissesse assim, olha aqui, ó, muito bem feita essa pesquisa de vocês. É um grande recado para a federação, é um grande recado para Brasília. E um dia anterior às eleições, né? Intervalo e a gente volta em instantes. Até já. Até amanhã, se cuidem. Agora, a agressão contra a mulher não vai passar despercebida. Novas ações e mecanismos foram criados para dar mais proteção às mulheres e punir os agressores com rigor. Violência contra a mulher é crime e dá cadeia. Denuncie. Desperte para essa causa. Mulher, viver sem violência. Estamos de volta com o programa Câmara Cidadã, no 3º e último bloco, recebendo hoje o professor, escritor, jornalista, um organizador, na verdade, um dos membros fundadores do movimento intitulado O Sul é o Meu País. Bom, o senhor fez um raio-x brilhante até agora sobre as informações desse movimento. Vá lá comigo no site agora, www.sullivre.org. E eu citei o site aqui, seu Celso, porque muitas pessoas estão aí aos poucos conhecendo a intenção do movimento, mas vocês aí estão fazendo um trabalho de divulgação diária nas redes sociais
para que as pessoas entendam de fato, né, isso aí, e em tempos de tecnologia, nada mais que preciso. E eu quero chegar a um fato interessante sobre as pesquisas que nós comentávamos aí, né, no dia 1º de outubro, em que vão ser depositadas urnas, serão urnas das 8 da manhã às 8 da noite. Urnas de papelão. Urnas de papelão. Bom, o senhor disse que vai ter auditores acompanhando, a imprensa, a população vai poder ver de fato ali quantos são a favor, quantos serão contra. O que vai ser feito depois desse resultado? Bom, aí nós temos duas frentes de trabalho. A primeira frente de trabalho é dizer ao Estado brasileiro qual foi o resultado. E junto com ele dar a moral da história para ele. Uhum. E avisar com todas as letras. O Estado brasileiro ele se faz de surdo quando se trata de ouvir a população. Veja, inclusive agora, nesse exato momento aqui, nós estamos há 3, 4 meses com o país parado para resolver um probleminha de tirar uma presidente ou deixar uma presidente. É um absurdo que um país desse tamanho pare tudo, pare a economia, pare tudo, para decidir se dá ou não dá para tirar uma presidente. Quer dizer, é loucura. Se nós fôssemos um sistema diferenciado, como o que nós propomos para o sul do Brasil, fazer parlamentarismo, em 2, 3 dias nós matava essa charada e tocava a nossa vida para adiante. Mas né? Há quem diga que o Brasil é desproporcional em tudo. É verdade. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, cientificar o Estado brasileiro de que aqui no sul do Brasil existe uma vontade, seja essa vontade do sim ou a vontade do não, uhum. E que ele precisa tomar muito cuidado com os próximos passos que ele está dando, porque a nossa população está, no seu limite. Ou o Estado se descentraliza, faz um verdadeiro federalismo, e aí nós vamos sentar e ver que federalismo é esse. Inclusive esse governo que está aí, quando entrou, disse, não, nós vamos fazer federalismo. Né? Quem viu aí o senhor Temer falando, disse, não, nós vamos mudar o sistema federal. Mas já botaram um problema para renegociar as dívidas dos estados. Quer dizer, nós mandamos lá para cima 100, eles mandam 20 e ainda estão com medo de renegociar a nossa dívida. É loucura. E aí sim, a segunda grande questão, nós vamos cientificar os órgãos de defesa do direito de autodeterminação externos, ou seja, a UNPO, a própria ONU, o Conselho de Segurança, para que eles saibam que aqui no sul do Brasil existe um povo que gostaria de ser um dia um país. Outros países, o senhor citou aí, né, existe interesse em outros estados do Brasil, mas outros países já conseguiram desmembrar? Tivemos o exemplo agora da Inglaterra, saindo da União Europeia. Eu citei a Escócia por um motivo muito especial. Veja, a Escócia, ela tem no seu ordenamento jurídico nacional a mesma coisa que o Brasil tem. Ou seja, as cláusulas que não permitem a dissolução do Estado. Uhum. No entanto, veja, esses caras dão um exemplo para o mundo inteiro de democracia. Vai lá, escocês, vote. Os caras vão lá e lutaram e ganharam por 10%, a Escócia continua sendo. Quer dizer, isso é democracia. Aqui não, eles têm medo até de ouvir a gente. O senhor disse que ia comentar ainda no programa e eu citei a questão do preconceito, né? Tem gente que acha que muitas pessoas acreditam que isso aí é preconceito, desmembrar agora a região sul do restante do Brasil. Qual a sua opinião? Olha, o cara que vem com essa ideia de preconceito, primeiro porque é um papagaio da Rede Globo, como a gente diz, né? Isso para mim não é argumento, isso é acusação. Acusação a gente não se defende, a gente só devolve. Veja, como nós teríamos preconceito com outra região do Brasil se nós temos plena convicção e consciência de que os outros povos são tão vítimas como nós? Só que nós falamos, pô. Não é porque, por exemplo, os estados do norte e do nordeste, que as oligarquias comandam lá, não falam nada, que nós do sul temos que ficar caladinho e deixar os caras continuar nos explorando. Nós levantamos e dizemos, ó, nós não aceitamos isso. Então não é preconceito porque nós queremos refazer o papel do Estado, eu não estou falando de uma pessoa ou de um povo. Né? Segunda coisa, xenofobia. Isso. Vivem falando, vocês são xenófobos. Vem cá, tia, você sabe de onde é que eu vim? Eu sou migrante, cara, eu sou imigrante, a minha família, em 1862, veio da Suíça. Então, como é que eu vou ser xenófobo se eu mesmo sou imigrante? E se você acha que a xenofobia, é uma coisa extremamente ruim para a nossa sociedade, assim como eu acho, comece pensando o seguinte, você não é daqui também, meu velho. Rapidamente, Celso, 2 perguntas, vapt-vupt. Com relação à nossa Constituição brasileira, seria permitido tal separação? Não.
Não. A separação brasileira, a Constituição Federal, ela não permite, mas ela pode ser mudada. É isso que as pessoas não entendem. A mudança constitucional, ela é possível, não existe artigo na Constituição que não seja mutável. Já tem em mente o nome, se caso tudo der certo, o nome do novo país? Não. Essas coisas nós do movimento nem discutimos. Quem discute é o GESUL, tem uma outra ideia lá, mas eu, sinceramente, eu acredito muito no Brasil, tá? Acredito. E o Brasil vai dar ouvidos a nós. E se um dia nós viermos nos separar, vai ser uma separação amigável. Nós não precisamos brigar, gente. Nós temos um país maravilhoso aí. Nós podemos ser irmão por resto, para a eternidade. Mas nós precisamos sentar e resolver os nossos problemas. Família que não resolve problemas se desvincula. Acesse o site www.sullivre.org. O senhor está me informando aqui. Sucesso ao senhor e à sua equipe e parabéns aí pela iniciativa. Obrigado e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade da gente explicar um pouquinho melhor esse movimento. Agradecer que a pessoa profissional aqui do seu Celso Deutscher. Eu, Luciano Senz, encerro mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Até a próxima semana.